Guarujá está inserido na Mata Atlântica e, por isso, tem o dever de preservá-la. E, para isso, foi criada uma área de proteção ambiental, a Serra do Guararu. E agora, a partir de... Quem vai falar isso para a gente é o secretário de Meio Ambiente, já está sendo criada uma segunda área de proteção ambiental. Vamos conversar, então, com o Sidney Aranha. Como vai, Sidney? Tudo bem, Marina? Prazer estar aqui com você nesse programa que... Enfim, né? Quanto tempo? Desde o início eu sempre participei. Que bom. Sem dúvida. Agora só mudou a apresentadora. Ah, mas você e o Valdir são meus amigos, queridos e amados. Que bom. A gente tenta trazer para o grande público assuntos pertinentes que impactam o dia a dia, né, do nosso telespectador. E a preservação ambiental, às vezes, parece uma coisa tão longínqua, não é mesmo, Sidney? Mas, por outro lado, me chamou muita atenção que talvez aqui para nós, para os vizinhos, seja uma coisa muito longínqua, mas lá fora, na França inclusive, já é reconhecido o trabalho de preservação ambiental no Guarujá. Então, Marina, assim, as pessoas... recentemente o Datafolha soltou uma pesquisa bem interessante e as pessoas colocam como referência de proteção ambiental só a questão da Amazônia. Esse ano falamos um pouco do Pantanal, por conta das grandes queimadas, mas a proteção ambiental se exerce na nossa cidade. Quando nós chegamos lá no dia 1º de janeiro de 2017, nós já tínhamos aqui, o Guarujá já tinha criado a sua unidade de conservação, a APA, né, a Área de Proteção Ambiental Serra do Guararu. De lá para cá, nós conseguimos aprovar o plano de manejo, bem verdade, quando nós chegamos o plano de manejo estava praticamente pronto, mas assim, é muito gratificante a gente ver que nesses 4 anos, na primeira gestão do prefeito Suman, as duas grandes referências, os 2 grandes prêmios em nível internacional saíram da Secretaria de Meio Ambiente e na APA Serra do Guararu. A APA Serra do Guararu, em 2018, foi reconhecida pelo ICLEI, que é um organismo ligado à ONU, e pela GIS, que é um organismo alemão, como referência em governança ambiental aqui no Brasil. E agora, recentemente, o IUC, né, que é um organismo internacional que faz a avaliação de todas as unidades de conservação do mundo, numa régua de 500 unidades de conservação pelo mundo inteiro, eles elegeram a APA Serra do Guararu como uma referência, um modelo a ser seguido no mundo como governança ambiental. Então, agora em setembro, na cidade de Marsella, lamentavelmente nós não vamos poder ir por conta da pandemia, mas nós vamos entrar em videoconferência com o mundo para apresentar a nossa unidade de conservação. Isso é um prêmio belíssimo, nossa, maravilhoso. É uma conquista. Né? Não, sim, que as pessoas às vezes não se dão conta que o Guarujá, nossa pequena ilha de Santo Amaro, hoje é reconhecida no mundo. E, evidentemente, que eu estou falando do nosso trabalho, isso não foi feito só pela Secretaria de Meio Ambiente, o Conselho Gestor da APA é muito forte, você já participou de reuniões, o professor Melli tem um trabalho muito importante, a professora Márcia, Cláudia Sucupi, OAB, as Marinas, os condomínios, a Prainha Branca, todos unidos, nós conseguimos efetivamente, pela primeira vez na história, colocar Guarujá com dois reconhecimentos em nível mundial, que isso sinceramente atrai bons fluidos. Esse final de semana mesmo, Marina, eu recebi um TCC de uma aluna de São Paulo, de Cidades Inteligentes, que fez sobre o Guarujá. Olha que fantástico. Isso demonstra que as políticas públicas de proteção ambiental estão dando resultado no Guarujá. Não, fantástico. Parabéns, né, a todos os envolvidos, porque realmente é uma grande equipe. Sim. Mas é incrível, eu queria que assim, as pessoas entendessem qual é a relevância desse trabalho de proteção ambiental, de governança ambiental. As pessoas têm que entender que as pessoas falam muito no protocolo de Kyoto, que fala sobre as emissões do gases de efeito estufa, mas as pessoas esquecem do protocolo de Quito. O protocolo de Quito, o mercado financeiro do mundo resolveu, a partir de 2018, fazer a seguinte recorte: eles só vão investir em dinheiro, recursos de forma bastante pesada, com valores acima de 10 milhões de dólares, em regiões que tiverem com as salvaguardas ambientais. Isso já trouxe um enorme resultado.
porque o secretário Marcelo Mariano pouco fala, mas Guarujá conquistou um recurso de 100 milhões de dólares do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Sim. onde nós vamos fazer toda a reformulação habitacional e socioambiental ali da Enseada, porque o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, reconheceu que o Guarujá faz a lição de casa na questão ambiental. Não se pode mais no mundo falar em investimentos sem você harmonizar a questão da proteção ambiental, da questão econômica e da questão social. Isso hoje, com a pandemia, por exemplo, a Europa discute a retomada verde. E o Biden, o presidente americano, fez um discurso belíssimo para o mundo sobre as mudanças climáticas. A questão ambiental hoje está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de uma cidade. Não, fantástico. Além dos recursos, qual é a importância, assim, a gente estava aqui no bastidor conversando sobre algumas características que são encontradas exclusivamente aqui em Guarujá, na nossa Mata Atlântica, nesse pedacinho de Mata Atlântica, nesse resquício, né? Porque do que outrora foi gigante, hoje resta o quê? 7%? De toda a Mata Atlântica. Mas aqui em Guarujá? O Guarujá ainda tem fragmentos generosos. Nós temos em torno de 62% da nossa área ainda tem cobertura vegetal, ou nativa, ou regenerada, ou restinga, ou manguezal. Guarujá é uma cidade que tem ainda uma preservação ambiental relativamente alta, mas nós temos que nos empenhar para isso, porque as áreas que estão em desenvolvimento merecem o máximo de cuidado. Por exemplo, o Vicente Carvalho, que nós fizemos o nosso Atlas da Poluição, e depois a gente pode falar sobre isso. Mas o que você está falando é que nos últimos 5 anos, 7 anos talvez, as academias, o mundo, resolveu fazer um estudo sobre as regiões que ainda tem espécimes endêmicas. O que são espécimes endêmicas? Aquele tipo de espécime que só dá naquele local. E Guarujá, aqui a nossa região, é uma das 34 áreas que a gente chama de hotspots do mundo. O que são áreas de hotspots? São áreas em que você só tem um tipo ou de animal, ou de vegetal, ou de flora, da biodiversidade apenas aqui. E você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Nós tivemos a felicidade, quando chegamos na Secretaria de Meio Ambiente, tiramos na gaveta e estamos exercendo de fato a proteção ambiental. Por exemplo, não sei se você sabe, nós encontramos aqui uma espécime que só tem aqui no Guarujá. Não tem nenhum resto, uma espécie de flora. Lugar do mundo. Nenhum outro lugar do mundo tem esse tipo de vegetação. Isso nos traz uma felicidade, porque demonstra que nós estamos num lugar único, além de lindo, é único, singular, mas também nos traz aqui a enorme tarefa de exercer a proteção ambiental e não permitir que essa espécime possa sucumbir ou vir em extinção. Nós temos um enorme trabalho pela frente. Por exemplo, nós temos que reintroduzir o cateto, que é um porquinho do mato, semeador importante para a Mata Atlântica, aqui nas nossas unidades de conservação. Que já teve. Já teve e foi extinto por uma caça predatória. As pessoas acabam não protegendo o que elas não conhecem. Certo. As pessoas ainda trazem dentro de si aquela história de comer uma carne boa é uma carne de caça. Isso é um grande erro. Por exemplo, a Covid hoje é exemplo dessa falta de informação. Do ser humano se alimentar, não se tem muita certeza cientificamente, sabemos que vem... existem indícios. Sabemos que pode vir do morcego ou de roedores, são 2 tipos de Covid, tem que ser dita essa verdade, mas quando você se alimenta daquilo que você desconhece, você pode trazer para dentro da raça humana, isso que aconteceu agora, patógenos que acaba tendo essa pandemia. Então hoje nós estamos trabalhando, nós vamos começar a trabalhar com um grande projeto de educação ambiental. Esse segundo mandato vai ser o mandato da educação, essa segunda fase vai ser a fase da educação ambiental, para fazer... Vai envolver as escolas? Formal, não formal e informal. Formal são as escolas, informal é aquele curso técnico que você faz, que não está na grade curricular, mas a grande estrela vai ser a não formal, porque nós queremos atender a dona de casa. Cursos livres mesmo. Demonstrar para ela como faz a reciclagem, como se faz a separação dos resíduos, como se faz a proteção dos corpos hídricos, porque a água é importante. Enfim, nós temos um caminho gigante pela frente. Nossa, muita coisa para ser dita, né? Já fica o convite aberto para outras participações do programa.
Falando em água, eu lembrei que hoje é o dia da água, não é mesmo? Hoje é o Dia Mundial da Água. Então, uma luta enorme que a gente sempre teve na questão da água e, por vezes, muito mal interpretado, muitas críticas em relação a isso, mas nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade que valoriza mais a denúncia do que o fato, né? Um querido amigo deputado Paulo Teixeira sempre falava isso aí, as pessoas se preocupam mais com a remela do que com os olhos. É lamentável. É uma bela analogia. Parece meio chocosa assim, mas é bem o que está acontecendo hoje, a sociedade da denúncia, né? As pessoas não se importam com os fatos, se importam com a denúncia. Mas o fato é que nós tivemos uma vitória muito importante em relação a isso. Há 30 dias atrás, aproximadamente, nós tivemos a primeira reunião do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental. Guarujá é uma das poucas cidades no Brasil, escuta o que eu estou falando, no Brasil, que colocou a sociedade civil para discutir junto com a concessionária de serviço e junto com a agência reguladora. Então, assim, hoje as pessoas podem continuar reclamando em rede social virou um fórum, né? Ficou um terra habitual, pantanosa, mas é muito importante que você que tenha problemas como concessionária, que participe das reuniões. Ah, mas eu não sou conselheiro. Não tem problema. Você pode não ter direito a voto, mas você vai ter direito à voz. E nessas reuniões, a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável de fazer a regulação, a auditoria na Sabesp, ela está presente em todas as reuniões. É muito bacana. Então, assim, ó, tem lá a Universidade Federal, Engenheiros e Arquitetos, OAB, várias entidades, duas sociedades de bairro de Vicente Carvalho e duas sociedades de bairro do Guarujá. Cantagalo, por exemplo, uma sociedade de bairro ali bem que cuida das pessoas bem humildes, mas estão ali discutindo num patamar de igualdade com todas essas pessoas, com todos esses players que fazem o saneamento ambiental na cidade. Outra coisa que nós conseguimos também, a partir do Conselho, é montar o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, que o presidente é o secretário Marcelo Mariano. 4% de tudo que a Sabesp arrecada no município, do seu lucro líquido, é destinado para esse fundo, e esse fundo está sendo utilizado para fazer a regularização fundiária no município. Então, hoje, nós temos dinheiro para fazer com que as pessoas que moram em áreas que, por vezes, são ditas irregulares, elas possam ser regularizadas, você possa ter a tranquilidade de ter o seu documento, a sua escritura, e mais do que isso, ter o saneamento ambiental, que é um direito básico fundamental à água e esgoto. Nós ainda temos em Guarujá muitas áreas sem saneamento? Sim, nós temos mais de 1/3 dessa área sem saneamento, mas não dependemos, pela primeira vez também, a gente fala, pela primeira vez, não dependemos... São vários fatos inéditos. Não dependemos exclusivamente da Sabesp. Por exemplo, o Guarujá, por meio de uma compensação ambiental daqueles containers que caíram em 2017, nós vamos investir R$1,5 milhão junto com a Fundação Vanzolini na Prainha Branca. A Prainha Branca vai ter um sistema de esgotamento sanitário alternativo desconectado da Sabesp, com biodigestores, com capacitação das pessoas. Então, assim, nós recentemente estamos apresentando também na Funasa alguns projetos para que possamos fazer o saneamento ambiental das áreas. A Funasa, em tese, são áreas rurais. No Guarujá, como não tem áreas rurais, nós estamos buscando dinheiro para fazer o saneamento ambiental nas comunidades tradicionais. Certo. Isso é importantíssimo. Não dá para pensar Prainha Branca como um paraíso sem esgotamento sanitário. Sem dúvida. Então, assim, eu fico muito feliz, minha querida amiga Marina. Eu li esse final de semana, eu até vou mandar no seu WhatsApp, esse TCC dessa menina que veio fazer home office aqui no Guarujá e resolveu escrever sobre Guarujá, cidades inteligentes, sobre as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e ela fala com todas as letras que o Guarujá nos últimos 4 anos tem se transformado, tem passado por uma revolução
na questão dos índices de sustentabilidade. Não é só da minha secretaria, fala muito bem também, por exemplo, do Plano Municipal de Mobilidade Social. As pessoas não têm noção como foi difícil você mudar ali a antiga empresa que tinha para essa nova empresa, para que você possa hoje discutir, por exemplo, baixa emissão de carbono, para que você possa discutir uma renovação de frota como teve, como nós estamos discutindo a transformação da frota de combustível fóssil para combustível alternativo, combustível verde. Então, tudo isso hoje está sendo discutido. Mas a gente, por vezes, Marina, não temos a oportunidade de falar como o seu programa nos dá. Porque, às vezes, até encontrei meu querido amigo Gilson Lima aqui, às vezes eu me nego de ir a alguns programas, porque eu cansei de ficar discutindo fofoca política. Isso, para mim, não tem mais nenhuma... Isso não acrescenta nada, Não tem mais nenhuma relevância. O que nós temos que demonstrar para a população do Guarujá que, efetivamente, as coisas estão acontecendo. Vocês podem... Mas como é que eu faço? Você pode participar das reuniões da APA. Como é que faz para participar? Nós publicamos no Diário Oficial. Mas eu não vejo no Diário Oficial. Me acompanhe na rede, Sidney Aranha. Eu sempre coloco os editais no Instagram e no meu Facebook. Mas eu não te acompanho. Então, vá lá. Começa a semana nós fizemos no Facebook uma página só para a semana e nessa página nós colocamos editais. Você pode participar. As reuniões não estão sendo presenciais, mas abrimos o ambiente virtual para você participar das reuniões da APA, das reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o nosso CONDEMA, e também do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental. A gente tinha que fazer um programa só para falar do CONDEMA aqui, porque o CONDEMA é uma alegria também. Nós todos lembram que o ano passado quem pagou todo o recurso do hospital de campanha veio do dinheiro de compensações ambientais. Recentemente, só para você ter uma ideia, do dia 1º de janeiro de 2021 até hoje, do dia 20 de março, nós conseguimos já em compensação ambiental 7 milhões de reais. Se você colocar que o nosso orçamento é 5 milhões da Secretaria, a gente colocou quase uma vez e meia o orçamento da Secretaria, em compensação, em 70 dias. Nossa, é em muito... 70 dias. É a cidade que mais conseguiu compensação ambiental da região dos últimos tempos. Queria que você aproveitasse e explicasse para o nosso telespectador o que é a compensação ambiental. Compensação ambiental, assim, por exemplo, teve o caso lá, um caso clássico, teve lá o caso daquele grande incêndio em Santos, como é que foi lá? Ultracargo. Né? Então, assim, todo o dano, toda aquela emissão de gás, toda aquela espuma que escorreu para o estuário e teve problema de mortandade de peixe, tudo aquilo gera uma coisa que chama-se dano moral coletivo, dano moral ambiental coletivo. Houve um dano, uma degradação ambiental coletiva, porque ela é difusa, é de todos. Então, de todos. De todos. Quando o ar, a água... Então, o que o Ministério Público faz? O Ministério Público coloca uma régua, a gente tem alguns instrumentos para isso. Nós chegamos a um valor de quanto custa essa compensação ambiental e essa compensação ambiental é dividido pelos municípios que tiveram algum tipo de influência mensurando, evidentemente, o dano. Evidentemente que o da Ultracargo, o dano maior foi em Santos, então Santos recebeu mais. Em contrapartida, quando caiu aqueles 38 containers, o dano maior, que a cidade que mais teve dano foi Guarujá, porque os containers chegaram primeiro ao solo guarujaense. Então, das 9 cidades do município, quem teve mais ganho, prejuízo, digamos. Quem teve mais prejuízo ambiental, que se reverteu em ganho, foi Guarujá. Então, tem horas que Santos ganha um pouco mais, nós ganhamos um pouco menos, mas dentro desse escopo, Guarujá tem sido a cidade bastante compensada e bastante vitoriosa nisso, porque também isso não é um trabalho só meu. A Secretaria de Meio Ambiente não foi criada por mim, o meu antecessor, que foi o Hélio, deixou um terreno bem bacana, nós já tínhamos o Conselho Municipal de Meio Ambiente, já tinha essa prática de compensações ambientais. O professor Hélio foi um grande secretário aqui no Guarujá, depois a Lúcia Helena também esteve lá, foi a antecessora. Assim, eu penso que a Secretaria de Meio Ambiente do Guarujá, independente, você sabe que eu não gosto de fazer esse discurso, os governos passados. Eu acho que foi muito boa desde a sua criação até hoje. Nós tivemos secretários bons. O Mació foi um bom secretário naquele momento. Quando ele criou a secretaria, evidentemente que ele desbravou, ele pegou o momento mais difícil, o momento de criar, sem equipes.
Hoje eu dou continuidade a um trabalho que eles começaram. Tivemos a felicidade que o prefeito Suman entendeu a importância da questão ambiental. Pela primeira vez na história, nós temos concurso público para funcionário da Secretaria Olha do Meio que Ambiente. beleza. Então, por exemplo, pela primeira vez nós temos, Guarujá hoje tem uma engenheira ambienal concursada. Olha que fantástico. Que veio só para a Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos hoje vários funcionários que trabalham lá, que vieram num concurso que abriu para a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente antigamente era emprestada. Você pegava funcionários emprestados da educação, funcionários emprestados da saúde, da habitação, e eram assim... Aí formava um time. Um time lá, um time de quixotesco, né? Time de um monte de gente cheia de boa intenção, mas sem muito instrumento para o trabalho. Técnico, né? Agora, hoje, nós ajeitamos isso. Tanto é verdade que em breve você vai ver aí, Guarujá vai passar a poder fazer o licenciamento ambiental. Olha que beleza. A lei já está na Câmara, nós já montamos a equipe com esses concursados, e Guarujá vai, aqui na Baixada, só São Vicente e Santos fazem. São Vicente ainda não pratica de fato, só Santos. Guarujá deve ser a segunda, terceira cidade a fazer isso. Que é uma outra... abre um outro leque de investimentos também, né? De progresso. Porque você hoje, a CETESB, ela está muito pouco funcionário, muita demanda, então um licenciamento ambiental na CETESB demora muito. Fazendo a Secretaria de Meio Ambiente hoje, essa tendência no Brasil, que os licenciamentos ambientais sejam feitos no de baixo impacto, seja feito no município. É evidente que os licenciamentos de maior complexidade, que transbordam o limite da cidade, sempre será feito pelo órgão estadual, mas nós vamos poder licenciar, por exemplo, oficinas mecânicas, nós vamos poder serralheria, lavanderia, que são atividades que não têm tanto impacto, que nós poderemos aí... Mas que necessitam da licença para poderem ter sua atividade regularizada. E que nós podemos acelerar esses licenciamentos. É evidente que sem não perdendo de vista o rigor da lei, mas que isso possa melhorar a relação da cidade com a questão ambiental. Esse que é com presteza, com celeridade, mas com bastante eficiência e com foco na proteção ambiental. É evidente que eu estou falando de um trabalho... Você está falando de um trabalho que brilha os seus olhos. Né? A gente estava comentando aqui em off, assim, Sidney, mas você quando fala, você fala com entusiasmo. Marina, porque é uma equipe tão bacana e tem tanta gente boa no Guarujá, sabe? O Guarujá, o Meli, aquilo que eu te falei, a Cláudia Sucupi, o Zoênio, a garotada das universidades que estão chegando, né? O nosso fórum lá. Então, assim, quantas pessoas boas. Eu sempre falo, a grande autoridade ambiental do município são os conselheiros do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental. E olha que nós tivemos momentos difíceis. Em 2017 quiseram queimar os 117 cilindros que encontraram em Santos, que arrumamos uma briga enorme com o Estado e com a União. Mas, assim, é muita gente boa escrevendo, é muita gente boa trabalhando em prol de um meio ambiente bom, né? Regular, harmônico na cidade. Sim, e você, voltando um pouquinho ao papel dos conselhos e a possibilidade de participação popular, porque, na verdade, ele é um conselho popular, eles são ambos, né, conselhos populares. Isso, aí assim, desculpe, acho que, então, sai os editais de chamamento, e aí você, normalmente, ou no edital de chamamento está o link do Zoom ou da plataforma. Google, ou da plataforma. Se não tiver, você pode me chamar ali, colocar, a gente coloca às vezes embaixo, porque às vezes os links saem um dia ou 2 dias antes. Sim, é muito célere. Então você olha, eu quero participar, eu quero o link, tal. Nós disponibilizamos os links para você. Você vai acompanhar a reunião normalmente. Olha, eu quero fazer uso da palavra, tenho uma Ou dúvida. no chat, pode fazer uma... Não, a gente, assim... Abre para as pessoas perguntarem. Olha que também se a pessoa quiser fazer no chat, faz no chat. As pessoas discutem todos os problemas ali. Evidente que com regras, mas nós gostamos e incentivamos e queremos que todos participem. Nós temos uma gama enorme de universitários participando. Eles não perdem vão lá, dão uma opinião, é muito, muito bacana. Isso engrandece. Né? Você sabe que aqueles mais antigos, que esse negócio de conselho, não, o conselho legitima a ação,
envolve as pessoas. É muito importante, essa prática da democracia direta. Por exemplo, o dinheiro que está no Fundo Municipal de Meio Ambiente, ele é usado de acordo com as votações do Conselho. Então, assim, você não precisa ser vereador para votar sobre o destino do dinheiro da sua cidade. Isso é muito importante. Né? Então, por exemplo, todo o dinheiro que entra de multa ambiental, nós somos obrigados a converter em programas e políticas públicas, pesquisas. E tudo que nós temos uma pesquisa X, nós vamos fazer a política ambiental Y, e os conselheiros votam. E se você, olha, não quero, não gostei, olha, eu quero mais explicação, você vai ter a mesma função que um vereador. Olha que fantástico. Nesses ambientes. Você nem precisa ser eleito para votar sobre o destino. É uma participação social. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Né? E às vezes as pessoas não entendem muito bem o papel do conselho, ou dá uma certa preguicinha, né? Eu vou participar dessa reunião para quê? Não vai acontecer nada? Não, acontece sim. Olha aí quantas conquistas, né? É muito, muito importante, muito importante. E todos estão convidados. Mas olha, eu falei, fiquei interessado, mas eu quero saber direito. Instagram, Sidney Aranha, Seman... Sidney com I, viu, gente? Com I, isso. Seman, secretaria, Seman Guarujá. Secretaria de Meio Ambiente de Guarujá. Mas é Seman Guarujá. Entra lá no Facebook, acompanha a página, faz a pergunta e nós estamos ali. Tem um pessoal que trabalha comigo, tá o Júlio aqui, as pessoas que estão sempre ali para responder e dar a orientação correta. Evidentemente que também estamos abertos a críticas. Nós sabemos que ainda tem muita coisa para ser avançada, para ser feita. Mas, enfim, estamos tentando. O caminho já está trilhado, né? Estamos tentando. Sidney, já fica aqui o convite aberto, porque eu quero conversar sobre as comunidades tradicionais, que eu acho fantástico a gente também expor isso ao público, né? Explicar, não historicamente, mas ecologicamente, ambientalmente, a relevância da manutenção dessas comunidades e outros assuntos que a semana queira trazer. Eu quero te sugerir aqui, nós temos hoje em torno, Marina, de 12 ou 13 pesquisas com as mais diversas universidades. Vamos conversar com eles. Traga os professores responsáveis aqui para eles explicarem cada pesquisa, porque é interessante eles conversarem com você e com o seu público, para saber, por exemplo, a importância de um atlas da poluição feito em Vicente Carvalho, entender que nós estamos monitorando o particulado de Vicente Carvalho, entender que em breve nós vamos fazer uma pesquisa sobre como é que está os idosos e as crianças ali na Conceiçãozinha, fantástico. Aqueles que estão próximo às áreas de carregamento e descarregamento particulado. Então nós estamos avançando nessa questão ambiental com o objetivo de trazer segurança e saúde pública para a população. Fica com essa lição de casa, então, de me passar as dicas. Muito obrigada, viu, pela sua participação e pela disposição de ter vindo ao programa. Imagina, Marina, um abraço, Guiche, um abraço aqui para o meu grande amigo Francisco, sou fã do filho dela. Tá ótimo, é isso mesmo. Até mais, gente, até semana que vem.